Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, começando a nossa aula de número 2, falando sobre constitucional, dentro de constitucional, controle de constitucionalidade, no nosso projeto Desenhando OAB. Vamos lá, primeiro as nossas explicações iniciais, vai que você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas. O que é isso, Rodrigo? Essa série são série de aulas gratuitas para a OAB. Todas as aulas que eu fizer dessa série, você não vai precisar pagar nada. Vai ser o conteúdo integral. Não tem essa de, olha, vai ter essa aula aqui, mas essa aula é fechada, você tem que pagar. Não. Todas as aulas de matéria vão ser liberadas para vocês assistirem. O que eu vou pedir em troca? Que você deixe seu joinha aí e que você compartilhe com seus amigos. Manda lá no seu grupo do WhatsApp da faculdade, dá a cervejada, o que você quiser, mas compartilha com seus amigos, porque quanto mais gente assistir essas aulas, melhor para mim, melhor para o canal, e aí eu me animo para gravar todas as matérias para vocês. Esse é o objetivo. Vou gravar todas as matérias, aquilo que mais cai na OAB, beleza? Só lembrando que vai ter aula que é exclusiva para inscritos. Essas aulas não são pagas, elas são exclusivas para inscritos. E não custa nada você se inscrever no canal. Então já clica ali no botãozinho, se inscreve aqui no canal Desenhando Direito, ativa o sininho para você poder ser notificado dessas aulas, beleza? Combinado? Então as aulas são gratuitas, mas algumas são exclusivas para inscritos. E último recadinho, grupo do Telegram. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no grupo do Telegram do Desenhando Direito. Nesse grupo eu vou te enviar, além de dicas de como estudar para concurso, também sempre que eu postar uma aula nova. Eu estou gravando, estou construindo essas aulas, e assim que eu for gravando, eu vou liberando para vocês, tá? Sempre que eu gravar, eu libero, e aí eu aviso lá no grupo do Telegram. Ou você vai receber a notificação, ou você vai receber lá pelo grupo do Telegram, beleza? Então, bora lá para a aula. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre sistema de controle de constitucionalidade. Vamos falar também sobre critérios do exercício do controle de constitucionalidade. Vamos falar sobre o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. E, por fim, competências para propor ADIM e ADC. Já vou explicar tudo isso aqui para vocês. Se você está boiando aí, fica tranquilo que você vai entender tintim por tintim. Então, facilitando ao máximo o controle de constitucionalidade. Sistema de controle de constitucionalidade tem a finalidade de defender a supremacia constitucional contra as inconstitucionalidades e o objetivo é estabelecer. Então vamos lá, vamos ver se ficou muito grande assim. Ficou bom o tamanho, né, para vocês olharem aí. Vamos lá. Controle político, controle jurisdicional ou misto, tá? Então você vai ter essas três características aqui. Então a gente está falando de sistema de controle de constitucionalidade. Então dentro de controle de constitucionalidade eu tenho um sistema. Esse sistema pode ser de controle político, de controle jurisdicional ou de controle misto. Como funciona cada um deles? Vamos lá. Controle político. Quando entrega a verificação da inconstitucionalidade a órgão de natureza política. Quem exerce o controle político é o Poder Legislativo, por meio das comissões, e o Poder Executivo, por meio do veto político e do veto jurídico. Então, quem faria o controle político? Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tá? Ou do Senado. Então tem uma comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão, ela faz o controle de constitucionalidade ali, para falar se funciona ou não funciona uma lei. Por exemplo, outra coisa, que nem ele deu exemplo aqui, ó, um veto jurídico ou um veto político. O executivo, por meio do presidente ou do governador, pode vetar. E esse veto pode ser porque a lei é inconstitucional, ele pode fundamentar sim o veto. E assim por diante. Então quem faz esse controle, tá, político é o legislativo e o executivo. Esses dois poderes fazem esse tipo de controle. Controle jurisdicional. Quando a Constituição outorga ao Judiciário a faculdade de declarar a inconstitucionalidade de lei ou outros atos de poder público. Então vamos entender o seguinte, primeiro a gente não está falando do Brasil, estamos falando de uma maneira geral. Esses são os tipos que tem no mundo todo, tá? Então quando eu estou falando da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, estou dando só um exemplo, mas você entenda que isso aqui é no mundo todo. A gente está olhando de fora um país, por exemplo, pode ser o Brasil, mas pode ser qualquer outro. Então olhando de fora, eu posso ter também esse controle jurisdicional ou não. Às vezes o país vai falar, só quero o controle político. Não, mas o controle jurisdicional também pode existir. Como? Quando a Constituição vai falar, olha, Judiciário, você também pode declarar a inconstitucionalidade, tá? Quando o Judiciário puder declarar a inconstitucionalidade, esse é um controle jurisdicional. Fica fácil, né? Então, controle político, quem faz? Executivo, legislativo, e o controle jurisdicional, quem faz? Só o Judiciário. E o misto, como é que funciona? Ficou mais fácil ainda. Realiza quando a Constituição submete certas categorias de lei ao controle político e outras ao controle jurisdicional. Então, a lei fala o seguinte, ó, essas categorias de lei aqui, quem pode fazer controle de constitucionalidade? Você, legislativo e executivo. E essas? Não, essas só o judiciário. Continuando, nós vamos para o próximo tema dessa aula. Deu para entender isso aqui, né? Como é que funcionam os sistemas. Ele pode ser político, judiciário ou misto, jurisdicional, desculpa, ou misto. Então vamos lá para o próximo. Critérios do exercício de controle de constitucionalidade. Se você entender isso daqui, você vai entender tudo sobre controle de constitucionalidade. Então fica esperto. São os critérios para o exercício do controle, tá?
Ele pode ser difuso ou concentrado. Cuidado aqui, que o nominho às vezes vai ser o que vai barrar você de aprender. Então, vamos pensar, ele pode ser difuso ou concentrado. Quando eu falo difuso, eu estou falando de algo que é espalhado. Quando eu falo concentrado, eu estou olhando para aquilo especificamente, tá? Estou pegando aquilo e estou olhando bem de perto. Entende assim que você vai entender o conceito. Vamos começar com difuso. Permite que qualquer juiz ou tribunal reconheça a inconstitucionalidade de determinado ato jurídico. E aí, quando eu falei para você olhar, eu quero que você entenda o seguinte. A gente está olhando para a constitucionalidade daquela lei, tá? É isso que a gente está olhando. Quando eu falei para você olhar, é a inconstitucionalidade da lei. Então, quando eu olho para a inconstitucionalidade da lei bem de pertinho, é concentrado. Quando eu olho de uma maneira difusa, ou seja, ela está longe, ela está lá longe, eu estou vendo ela, mas ela está aqui no cantinho do meu olho. O que é isso? É o difuso. Quando eu olho bem perto, é o concentrado. Então, quem faz esse controle de longe, assim? Qualquer juiz ou tribunal que reconheça a inconstitucionalidade de determinado ato jurídico, também chamado de controle concentrado ou aberto, ou de via de exceção. Então, eu tenho o controle concentrado e aí eu tenho o controle concreto. Cuidado com esses dois nomes que pode confundir. Então vamos lá. Quando eu falo de difuso, eu posso estar falando também, é a mesma coisa, de controle concreto, aberto ou via de exceção. Entende nome. Por que tem esses nomes? Por que tem um nome concreto? Rodrigo, você não falou que está longe? Sim, mas aqui, quando ele fala concreto, ele está olhando para o caso concreto. Eu vou declarar uma inconstitucionalidade de uma lei dentro daquele caso concreto. Vamos supor, uma briga de trânsito, que o cara falou que o outro passou no vermelho e que falar que existir sinal vermelho é uma inconstitucionalidade porque a Constituição proíbe sinais vermelhos. Isso é um controle de constitucionalidade concreto. Eu estou falando que aquela lei ela é inconstitucional, mas em um caso específico, concreto. Por isso que é difuso, porque ele está de longe, ele não está olhando a inconstitucionalidade, ele está olhando o processo em si. O meu processo contra você, por exemplo, é um processo que a gente está brigando, não pela constitucionalidade daquela coisa, brigando um outro assunto, mas surgiu esse assunto. Então, por isso que ele é chamado concreto, porque é o caso concreto, difuso, porque eu estou olhando ele de ladinho, aberto, porque eu não estou olhando novamente para a constitucionalidade, ou via de exceção, porque não seria a regra aqui. Quanto ao controle difuso ou concreto, que é exercido por qualquer juiz ou tribunal, todas as esferas normativas, leis, atos normativos federais, estaduais, distritais e municipais estão sujeitos a esse controle, respeitada a competência do órgão jurisdicional, evidentemente. Então, o que eu estou falando aqui? Olha, aqui eu posso ter um controle de constitucionalidade municipal, tá? Por via de exceção. Às vezes tem umas palavrinhas difíceis. Que controle que é esse? É o difuso. Por que o difuso? Porque é no caso concreto. No caso concreto, o que o juiz ou o tribunal vai fazer é esse daqui, ó, o juiz ou o tribunal. No caso concreto. Você entendeu? Briga de duas pessoas. A briga entre essas duas pessoas gerou um debate sobre a constitucionalidade de uma lei que não é o objeto daquela ação, mas ela apareceu como exceção ali. Também conhecido como controle por via de exceção, caracteriza-se pela permissão a todo e qualquer juiz ou tribunal de realizar, no caso concreto, a análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição. Isso que a gente acabou de falar. Então, a Constituição deu a permissão para que aquele juiz ou aquele tribunal olhe a compatibilidade daquela lei, daquele caso concreto que está sendo aplicado ali, se ela é constitucional ou não. Na via de exceção, a pronúncia do judiciário sobre a inconstitucionalidade não é feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lei, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito. Vamos traduzir isso aqui. Então, via de exceção, mesma coisa, mesmo nome, tá? Eu podia falar assim, no controle concreto, tanto faz, só estão usando nomes diferentes para vocês se acostumando. A pronúncia do judiciário, ou seja, a decisão que o judiciário vai dar sobre a inconstitucionalidade, ela não é feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide. A pessoa não entrou com uma ação, vou repetir, querendo a inconstitucionalidade daquela lei. Ela entrou com uma ação porque ela bateu o carro na outra, e aí ela quer falar que a lei que fala do sinal vermelho, ela é uma lei inconstitucional. É um exemplo esdrúxulo, mas só estou dando esse exemplo para você conseguir entender. Qual era o objeto dessa ação? O sinal vermelho, a batida de carros. A inconstitucionalidade da lei é acessório, tá? É exceção. E aí, ó, sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito. Ou seja, primeiro eu vou ter que analisar se essa lei vale ou não sobre o sinal vermelho, porque isso vai interferir no mérito da questão. Não tem como eu falar quem estava certo, se foi o cara que passou no sinal vermelho ou o outro, porque antes disso eu tenho que falar que aquela lei é sim constitucional. A lei ou a regulamentação lá do Detran que fala do sinal vermelho, ela é constitucional. Vamos dar um exemplo mais claro para você, vai para ficar mais concreto. Bafômetro. Então vamos dizer que a gente está discutindo o bafômetro. E aí eu falo que a lei do bafômetro, ela é inconstitucional. Se eu falei que essa lei é inconstitucional, antes de eu entender se o cara estava embriagado ou não, eu preciso ver essa questão da inconstitucionalidade da lei, porque se ela for inconstitucional, todo o processo cai por terra.
Entendeu? Bem tranquilo, né? Nessa via, o que é outorgado ao interessado é obter a declaração de inconstitucionalidade somente para o efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato normativo, produzidos em desacordo com a lei maior. O que é isso, Rodrigo? Bem fácil também, olha só. O que é outorgado ao interessado, ou seja, o poder que se dá àquela pessoa que está pedindo isso, é a obtenção da declaração de inconstitucionalidade, que o juiz fale, essa lei é inconstitucional, mas somente para o efeito de isentá-lo daquele caso concreto, e não para todo mundo, tá? É só para aquela pessoa naquele caso concreto. Por isso que é chamado de difuso. Não é um olhar específico sobre aquela lei. Lembra que eu falei isso? É um olhar de cantinho de olho assim sobre aquela lei. Por isso que é difuso, é espalhado, tá? Não é um olhar fixo. Cuidado para não confundir com o efeito. O efeito aqui é no caso concreto, só para aquela pessoa, tá? Interpartes, não é erga omnes para todo mundo. Entretanto, esse ato normativo ou lei permanece válido no que se refere à sua força obrigatória com relação a terceiros, que eu acabei de dizer para você. Esse ato ele ainda é válido para todo mundo. Então vamos dizer que o juiz declarou a inconstitucionalidade de uma forma no meu caso concreto. Vai valer para você? Não. Vai valer só no meu caso. Esse tipo de controle difuso é só para o caso concreto. Assim, o controle difuso caracteriza-se principalmente pelo fato de ser exercitado somente perante um caso concreto, a ser decidido pelo Poder Judiciário. A declaração de inconstitucionalidade, nesse caso, é necessária para o deslinde do caso concreto, não sendo, pois, objeto da ação principal. Ou seja, eu preciso falar sobre a inconstitucionalidade, porque sem ela eu não consigo julgar, mas ela não é o objeto principal. Ela é difusa. Ela está lá longe, assim, eu estou olhando para ela de cantinho. Ela é uma coisa que está na ação, mas não é o objeto principal dessa ação. Então, como são o nome desse controle aqui? Difuso, concreto, aberto ou via de exceção. Então, você tem esses três nomes. É tudo a mesma coisa. Controle difuso, controle concreto, estou olhando para o caso concreto, aberto ou via de exceção. Decora isso, é feito pelo juiz ou tribunal. Agora vamos mudar a chavinha. Eu estou falando do controle concentrado. Se eu estou falando de controle concentrado, eu estou pegando um item, aqui a inconstitucionalidade, estou olhando para ela, concentradamente nela. Essa é a ideia. Eu estou concentrado só na inconstitucionalidade da lei. Essa é a ideia aqui do controle concentrado. É o tipo de controle feito apenas por um órgão cuja função é unicamente adversar sobre a constitucionalidade de leis. No controle concentrado, é necessário demonstrar relevante interesse público e a manifestação de 2/3 do tribunal. De que a gente está falando aqui? Do STF. O STF que vai julgar esse tipo de controle. Ele é o controle concentrado. Eu vou fazer, então, uma ação somente com o objetivo de discutir isso. Objetivo de discutir a constitucionalidade. Beleza? Ah, beleza. Constitucionalidade. Aí, beleza. Da lei. Beleza? Entendeu? Então tem um órgão que vai falar sobre isso. E aí eu preciso dos 2/3 aqui da manifestação. A mudança dos efeitos de ex nunc para ex nunc. Vamos entender isso aqui de uma vez por todas, tá? Isso aqui é muito importante também para controle de ação, para todas essas coisas. Ex nunc e ex nunc. Qual que é a diferença de ex nunc para ex nunc? Primeira coisa que você vai fazer, nunca pensa nessas palavras separadas. Sempre elas vão andar juntas. E o ex nunc, você vai ter uma complementação assim, ó. Ex nunc nunca retroage. Ó, aprende isso daqui, decora isso daqui, você não vai mais errar esse trem, tá? Pense assim, o que é ex nunc e ex nunc? Um retroage, outro não. Qual que não retroage? O ex nunca retroage, entendeu? Ex nunca retroage. O ex nunc retroage. O que é isso, Rodrigo? Retroage. Volta os efeitos para trás. Então, o ex nunc, ele volta os efeitos para trás, tá? Ele vai começar lá do início. Então, se eu declarei efeitos ex nunc, ninguém que submeteu ao bafômetro desde o começo vai responder por isso. Ex nunc, só daqui para frente. Ex nunc começa lá de trás, entendeu? Nunca retroage, é essa a ideia. Então, daqui para frente, não vou olhar para trás. Ex nunc, eu olho, desculpa, vamos voltar. Ex nunc, eu olho para trás. Ex nunc, nunca olho para trás, nunca retroage, não volta, daqui para frente. Então, ele há uma mudança do efeito do ex nunc para o ex nunc. Então, quando eu estou falando para todo mundo, o efeito, em regra, é daqui para frente. Quando eu estou falando dentro de um processo, o efeito é daqui para trás, vale tudo, né? Daqui para trás, daqui para frente, vale todo o período. Admite-se a participação de pessoa estranha à causa para contribuir para a solução da lide, chamado de amicus curiae. Esse nominho, amicus curiae, o que é isso? É uma pessoa que participa das ações diretas de inconstitucionalidade ou constitucionalidade para dar um palpite, vamos dizer assim. Ele é um amigo da corte. Admite-se a participação de uma pessoa estranha à causa para contribuir para a solução da lide. Por exemplo, a Defensoria Pública, como órgão, às vezes, em questões de interesse da Defensoria, ela entra no processo como amicus curiae, como amigo da corte, para poder falar lá no STF, para poder dar a opinião dela no processo. Mas ela só é um terceiro à causa, não foi ela que entrou com aquela ação.
É também chamado controle abstrato de constitucionalidade, onde procura-se obter a declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo em tese. Então, ó, quais são os nomes dele aqui? Ele é o controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato. Vamos lá. Concentrado ou abstrato. Uma coisa eu estou olhando para o efeito, outra coisa eu estou olhando para a causa. Então, por que ele chama concentrado? Porque eu estou olhando concentradamente para a inconstitucionalidade daquela lei, só isso. Esse é o meu objetivo naquela ação. Então, ele é concentrado nisso. Mas ele é abstrato porque ele é para todo mundo. Ele não é uma coisa concentrada em um processo só, tá? Ele não é, desculpa, concentrado não, vou mudar essa palavra para você poder entender. Ele não é concreto, ele não é do caso concreto, ele é do caso em abstrato. Não tem uma causa em si. Vamos dar um exemplo para você poder entender. Eu não estou falando que você, no dia X, Y, Z, pegou o carro e dirigiu embriagado. E por conta disso, foi aplicada a lei nesse caso e você falou que essa lei é inconstitucional. Não é isso. Eu estou falando da lei em si. Estou falando de um caso hipotético, em abstrato, em aberto. Essa é a ideia, tá? Então, concreto, porque eu estou olhando para aquela coisa. Abstrato, porque eu estou falando não de um caso concreto, mas de um caso abstrato, tá? Então, ele é concentrado, por conta que eu estou olhando para uma coisa só, mas ele não é concreto, porque eu não estou falando de um caso concreto, mas sim de um caso abstrato. Coloca aqui na frente a palavrinha caso. Eu não quero que vocês errem isso, por isso que eu estou parando aqui e cai muito, tá? Então presta atenção, ó, coloca essa palavra caso aqui. Sempre que você pensar em abstrato ou concreto, você vai pôr caso. E aí concentrado é o oposto de difuso. Então você vai pensar difuso, concentrado, concreto, abstrato. Simples, né? Caso concreto, caso abstrato. No caso abstrato, o poder ele é concentrado porque eu estou olhando para a lei. E no outro ele é difuso porque eu não estou olhando para a lei, estou olhando para o caso em si. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá. É também chamado de controle abstrato, onde procura-se obter a declaração de constitucionalidade de lei ou ato normativo em tese. Foi o que eu expliquei para vocês. Ó, essa lei é inconstitucional, mas eu não estou olhando para o fato em si, independentemente da existência de um caso concreto, visando a obtenção da invalidação da lei, a fim de garantir a segurança das relações jurídicas, que não podem ser baseadas em normas inconstitucionais. Então, beleza, isso aqui é só a finalidade. Eu quero a segurança jurídica, porque eu não posso ter uma lei inconstitucional dentro do ordenamento. A declaração de inconstitucionalidade é, pois, o objeto principal da ação. Então, belezinha, conseguiu entender. Vamos fazer rapidinho, só uma revisão para você entender isso aqui. Isso aqui é muito importante. Difuso, concreto, aberto ou via de exceção. Quando eu falo de concreto, eu estou falando do caso em si. Difuso, eu estou olhando para quê? Não estou olhando para o caso, eu estou olhando para o processo como um todo. O objeto do processo, ele é difuso. Não é a lei, é o caso concreto, o bafômetro, tá? O caso concreto, esse é o objeto, por isso que ele é difuso, não estou olhando para a lei. E aqui embaixo, ele é concentrado, porque eu estou olhando para a lei. E o meu caso é abstrato, eu não tenho um caso específico. Eu troco o agente que eu estou olhando, o objeto. No caso do poder aqui difuso, eu olho o caso concreto e a inconstitucionalidade está aqui do lado. No outro caso, eu inverto os papéis, tá? O caso não me importa, mas eu estou olhando só a lei. Essa é a ideia, beleza? Vamos para o próximo ponto, então, como funciona aqui no Brasil. Tudo isso que eu falei para vocês agora aplica também ao Brasil. Mas vamos ver o sistema brasileiro de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Conforme a Constituição Federal, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade adota, vamos abrir aqui, a inconstitucionalidade por ação ou omissão. Então, tem esses dois tipos, inconstitucionalidade por ação ou omissão. Já falei disso aqui com vocês. O controle é jurisdicional e o exercício do controle por via de exceção e por ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Como assim, Rodrigo? Ó, o que eu estou falando para vocês aqui é que esse controle aqui difuso, ele é feito pelo controle jurisdicional, tá? E também feito pela ação direta de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Que aí é difuso? Não. Aí é o controle concentrado. Por que isso, Rodrigo? Porque essas ações aqui, ó, elas estão olhando única e exclusivamente para a lei. Por via de exceção, não. Eu estou olhando para quê? Para o processo concreto, que é feito pelo controle jurisdicional. Não tem controle político. Não entro com uma ação para o presidente da República. Não entro com uma ação para o Senado. O Senado faz isso através das câmaras lá. E o presidente através do veto. Então, ele é jurisdicional porque quem está vendo? O STF ou o juiz do tribunal, no caso específico. Combina os critérios difuso e concentrado. Esse de competência do STF. Então, caso concentrado, quando eu entro com essas ações declaratórias, elas vão para onde? Para o STF, que é quem vai olhar isso. E o controle difuso, quem vê? Juiz e tribunal. Beleza? Por quê? O difuso eu estou olhando para um caso específico que aconteceu. E o concentrado não, eu estou olhando para a lei em si.
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 97 da nossa querida Constituição Federal de 38. Então, o que a gente vai olhar aqui? Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Tá? Então, eu preciso da maioria absoluta. Isso aqui pode ser uma pergunta para você. Poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo? Preciso da maioria absoluta quando eu falo de tribunais. Se cair uma pergunta para você, pode ser declarada através do controle de constitucionalidade difuso de uma lei pela maioria simples do tribunal? Aí você vai ter que falar que não, porque é a maioria absoluta. O que está errado nessa frase é só maioria absoluta. Beleza? Então vamos continuar aqui. Esse é o sistema brasileiro. Agora, competência para pôr a DIN e a DC. Rodrigo, o que é a DIN e a DC? Ação direta de inconstitucionalidade e ação direta de constitucionalidade. Você vai ver isso na aula 3, vou falar de cada um dos tipos. Agora a gente entrou em competência para propor. Quem são as pessoas que podem propor? De acordo com o artigo 103 da Constituição Federal e de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, são competentes para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação direta de constitucionalidade. Quem que pode propor? Vamos lá, deixa eu afastar aqui, porque eu quero mostrar para vocês mais de longe, tá? Vamos fazer até o seguinte aqui, Tudo isso daqui vai vir aqui dentro desse tema aqui, Beleza. Então, quem pode propor? Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Rodrigo, eu tenho que decorar isso? Tem, porque vai cair na sua prova, vão perguntar. Tem que saber quem são essas pessoas. Tem algum macete? Tem, eu já vou mostrar para vocês. Observação. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do STF, tá? Em todos os processos. Sempre houve o Procurador-Geral da República. Sempre houve o Procurador-Geral da República. Sempre houve o Procurador-Geral da República. Entendeu isso? Beleza, isso aqui pode cair para você. Vamos para o macetinho para você conseguir entender quem são os legitimados. Os legitimados para a propositura das ações de controle concentrado se dividem em... Nossa, Rodrigo, olha só. Controle concentrado, olha como ele falou aqui. Ações de controle concentrado. Lembra que você já aprendeu. Concentrado, qual é o oposto dele? Difuso. Concreto, abstrato. Concentrado, difuso, concreto, abstrato. Então, concentrado. Se eu estou falando de concentrado e o oposto é difuso, o concentrado é o que eu olho concentradamente para a lei. Lembra disso? Então, o que eu estou falando são das ações diretas de inconstitucionalidade que estão lá no STF. Então, vamos lá. Os legitimados para a propositura das ações de controle concreto se dividem em 1. Legitimados universais. Não precisam demonstrar pertinência temática. E 2. Legitimados especiais. Precisam demonstrar pertinência temática. Então, algumas daquelas pessoas que estão ali em cima naquele rol precisam demonstrar pertinência temática. O que é pertinência temática? Precisa ter a ver com aquilo que eles fazem, tá? Precisa ter a ver com aquele estado, precisa ter a ver com aquela pessoa específica que vai propor ação. Não pode ser uma pertinência qualquer, tá? O resto não precisa de pertinência temática, não precisa ter a ver com o assunto que aquela pessoa quer saber. Já vou mostrar isso para vocês, mas entende que existe uma coisa chamada pertinência temática. Algumas daquelas pessoas aqui de cima precisam, outras não. Então, o que a gente pode fazer para ficar fácil? A gente pode dividir esse grupo de pessoas, em 3 grupos, 3 grandes grupos, tá? E cada um desses grupos vão ter 3 integrantes. E desses 3 integrantes, o mais fraco, o menos importante, vamos assim dizer, só para você entender, de cada um desses grupos é o legitimado especial. Sendo, portanto, 3 os legitimados especiais. Os demais são legitimados universais. Então, vamos entender. Existem 3 grandes grupos que a gente vai dividir. Dentro desses 3 grupos tem mais 3 pessoas dentro desses 3 grupos. E o mais fraquinho desses 3 é o legitimado especial. Então, a gente vai ter quantos legitimados especiais? 3. Só para você entender. Vamos abrir aqui agora. Quais são os 3 grupos? Os grupos das mesas, os grupos das pessoas / autoridades e os grupos das instituições e entidades. Beleza? Então ficou fácil. A gente vai pegar aquilo lá e reordenar em mesas, pessoas e autoridades e instituições e entidades. Quem são os grupos das mesas? Mesa do Senado Federal, que é o inciso 2 do artigo 103, se eu não me engano. Deixa eu só olhar aqui para não falar errado para vocês. 103, certinho. Então, mesas. Mesa do Senado Federal, que é o inciso 2. Mesa da Câmara dos Deputados, que é o inciso 3, e mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, inciso 4.
Então, esses 3 incisos são mesas. Tem o Senado, Câmara e Assembleia Legislativa. A mesa da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela vai ser o mais fraquinho aqui. Então, o Senado mais forte, Câmara, e aí a Assembleia mais fraquinha. Ela precisa de pertinência temática, beleza? Só decora assim que você vai conseguir. Pessoas e autoridades. Olha como vai ficar fácil. Quem são as pessoas ali? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador do Estado ou do Distrito Federal. Desses 3, o governador do Estado ou do Distrito Federal precisa da pertinência temática. Ele seria, entre muitas aspas aqui, o menos importante. Como seria a pertinência temática nesse caso? Tem a ver com o Estado que ele está representando. Se a discussão é sobre uma coisa que não afeta o Estado dele, ele não teria pertinência temática para conseguir entrar com essas ações diretas de constitucionalidade. Então, pessoas e entidades, vou repetir, presidente da República, Procurador-Geral da República e o governador do Estado ou do Distrito Federal, sendo que a pertinência temática é para esse terceiro. E os últimos são as instituições. Olha que facinho que ficou. Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Tá? E aqui embaixo, a confederação sindical ou entidade de classe, ela precisa de pertinência temática. Beleza? Ficou fácil assim, né? Então, são 3 instituições. Conselho Federal, Partido Político e Confederação Sindical. Confederação sindical ou entidade de classe precisa da pertinência temática. Pessoas ou autoridades. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador do Estado ou do Distrito Federal. Também, o último precisa da pertinência temática. E mesas. Mesa do Senado, mesa da Câmara e mesa da Assembleia Legislativa, sendo que da Assembleia Legislativa precisa de pertinência temática. Belezinha? Deu para entender assim? Ficou super ultra fácil daqui, né? Então, só decorar isso aqui, anota certinho aí, decora, porque você vai precisar disso aqui na hora da prova. E agora, chegou a hora da gente falar do Desenhando OAB Premium. Se você já sabe o que é, se você quer entrar no site e já ver como se está aberto ou não a turma, já entra, senão eu vou explicar para quem é novato, que não conhece ainda. Galera, eu posso falar para vocês que o Desenhando OAB Premium, ele é para quem? Está começando agora a estudar para a OAB, tem um tempo até a prova, não está desesperado, vai usar muito as duas partes, tanto a azul quanto a parte vermelha aqui. Quem está desesperado na reta final, minha prova é daqui 3 dias, 5 dias, eu estou desesperado, vai usar a parte vermelha muito. Deixa eu te explicar. Parte azul, você vai ter o material dessas aulas aqui, conforme eu for gravando, eu vou disponibilizando na plataforma, os áudios dessas aulas que eu estou gravando para vocês e um plano de estudos com base nos assuntos mais cobrados. Eu vou ensinar você a montar um plano de estudos para a OAB e o mais legal aqui, eu vou indicar aulas gratuitas para vocês. Enquanto não tiver as minhas aulas, eu vou indicar algumas outras aulas gratuitas para vocês poderem ir estudando. Então, para quem tem um pouquinho mais de tempo, essa parte vai ser bem bacana do Desenhando OAB Premium. As aulas são gratuitas aqui, tá? Você vai poder entrar e ver as aulas. Quem quer esse plus, vai entrar no OAB Premium. E qual que é a parte vermelha? A parte vermelha é aquela parte assim, tô na reta final, não sei o que fazer. Como é que você pode me ajudar, Rodrigo? Simples, de 2 formas. Aqui embaixo, o bônus. O que é esse bônus? Uma aula sobre como responder questões desconhecidas. O que eu chamo de técnica de chute e tática de prova. Engloba essas 2 coisas. Eu sempre falo isso e acho legal a gente falar isso. Vamos supor que você fez lá 39 pontos, 38 pontos. Isso é muito comum, tá? A pessoa fica por conta de 1 ou 2 questões. Se eu te ensinar a chutar, talvez você consiga pegar 2, 3 questõezinhas ali, só utilizando essas táticas de chute que eu te ensino lá dentro da OAB Premium. Por isso que eu falo que ela é a zona vermelha. Não é para você só usar isso, mas é um empurrãozinho que às vezes a pessoa precisa para ir para a próxima fase. E esse aqui de cima é o meu xodó. Eu nunca fiz um curso com preço tão baixo com áudio, com os meus protocolos de hipnose, tá? Por quê? Porque ele realmente é fantástico. Eu vou mostrar para vocês um depoimento aqui. Eu já testei isso aqui com diversas pessoas que fizeram provas, inclusive provas da OAB. E olha só, vou te mostrar um depoimento agora incrível. O que é isso? Áudios com protocolos de hipnose e programação neurolinguística para desbloquear crença limitante e eliminar o nervosismo na hora da prova. Como assim crença limitante, Rodrigo? Eu não posso passar, eu não consigo estudar, eu não tenho concentração. Isso aqui a gente vai eliminar com um áudio de crença limitante e eu tenho um áudio específico para a véspera de prova. Esse áudio eu mandei para várias pessoas e pedi para elas me falarem depois o resultado. Olha só, essa foi mais uma das pessoas que eu enviei o áudio aqui, com instruções de hipnose. A pessoa ouviu, muito obrigado, Deus tem tudo que faz. Ótimo. Aí passou a prova, ela me mandou essa mensagem aqui, 45 pontos na OAB. Muito obrigado, me ajudou muito a hipnose. 48, depois ela mandou, né, corrigindo aqui o tanto de pontuação que ela fez. E olha só que legal, ela utilizou essa hipnose na hora da prova para se acalmar, para conseguir passar para o papel aquilo que ela estudou. Porque às vezes é o nervosismo, na maioria das vezes, é o nervosismo que não vai deixar você chegar nos 40 pontos. E o que a hipnose faz? Ela consegue te relaxar na hora da prova.
preparar sua mentalidade para chegar bem na prova, tá? Então, se você quer ajuda nesses pontos que eu falei aqui, entra nesse site, rodrigoalvarez.com.br/OAB, e aí você vai ter acesso ao meu curso. Lá vai ter preço, forma de pagamento, tudo que vem no curso explicado em mais detalhes para vocês, beleza? Só um aviso, esse curso não fica aberto sempre. Então, talvez você entre nesse site e você vai ver que a turma está fechada. Aí você vai deixar o seu e-mail, o seu telefone. Quando eu abrir vagas, eu vou enviar um e-mail para você poder ter acesso, se você quiser, ao curso, beleza? Ou se você clicar aqui e já tiver aberto o curso, aproveita, faz sua matrícula e a gente vai junto buscar essa OAB, beleza? Pessoal, isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês até agora e até a nossa próxima aula.